Um bom dia para você, meu caro Belay Júnior. Bom dia para todo mundo ligado na TV Cidade, programa Bronca Pesada. Um abraço para você, um abraço para todos os telespectadores. Voltamos a falar aqui do Rio de Janeiro. Meu caro Belay Júnior, nessa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos começar por sábado. Sábado tivemos no estádio Newton Santos, Botafogo e Fortaleza em confronto direto, brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo conseguindo uma grande vitória sobre o tricolor do PC, o Leão do PC, 2-0. Resultado construído no segundo tempo. 2 gols do Igor Jesus, jogador que chegou, assumiu o posicionamento, assumiu a posição de titular do time do Botafogo, deixando o Tiquinho Soares no banco de reserva. Então o Igor Jesus, nesse momento, é titular do Botafogo, já tem 8 gols na temporada e titular absoluto, e fez 2 gols, 2 bonitos gols da equipe do Botafogo contra o Fortaleza. 2-0, resultado construído no segundo tempo, uma boa presença de público no estádio Newton Santos. Você vê alguns lances também dessa partida, e o Botafogo com isso vai a 50 pontos e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento. O técnico Arthur Jorge, inclusive, após a partida, disse que esse time está viciado em vencer, acostumado a vencer. Então, parabéns à torcida do Botafogo. O Botafogo realmente é um fortíssimo candidato ao título brasileiro, diferentemente do que aconteceu no ano passado, quando o Botafogo abriu uma larga vantagem, na frente dos seus outros adversários e entregou o campeonato na reta final. Então, mudança de treinador, várias questões realmente impossibilitaram o Botafogo de manter a mesma pegada. Mas esse time está diferente, é mais forte. Luiz Henrique na seleção brasileira atuando muito bem. Igor Jesus entrando com uma luva nesse time. O Savarino jogando muita bola. Jogadores que estão entrando e realmente dando conta do recado. Então o Botafogo, com esses 2-0 em cima do Fortaleza, nesse momento lidera o Campeonato Brasileiro com 50 pontos. Fortaleza fica com 48, mas está na briga também, ali numa briga para a Libertadores, e quem sabe até também brigando pelo título. Vamos aguardar e ver o técnico do time Vojvoda também o time do técnico Vojvoda fazendo uma grande competição. No sábado, portanto, 2 para o Botafogo, 0 para o Fortaleza. O Botafogo lidera nesse momento o Campeonato Brasileiro. Ontem, domingo, tivemos um jogo muito pegado, um jogo picotado, Flamengo e Corinthians. Na Arena do Corinthians, o Flamengo conseguiu perder pelo placar de 2-1. Corinthians, com esse resultado, antes do jogo com o Fluminense, tinha saído momentaneamente da zona de rebaixamento. Agora, tem uma questão muito interessante aí, meu caro Belay Júnior, já que o time do Corinthians, o futebol brasileiro de um modo geral, contratando muitos jogadores argentinos, uruguaios, o técnico do Corinthians o Ramon Dias, tá muito latinizado o futebol brasileiro, muito pegado, aquela catimba, aquela malícia. No segundo tempo, o Flamengo e o Corinthians foi um jogo tenebroso, um jogo horrível. A todo momento, os jogadores do Corinthians iam pro empate, a bola parava, os jogadores ficavam simulando contusão, a arbitragem teve muito problema, tivemos aí 10 minutos de acréscimo no segundo tempo, enfim. O Corinthians já achou o seu primeiro gol no primeiro tempo, através do jogador Thales Magno, e o Flamengo conseguiu empatar. O empate do Flamengo através do Pedro de pênalti, fazendo o seu 11º gol na liderança do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu, o Romero havia acabado de entrar, o Thales Magno, numa linda cabeçada, fez 1-0 para o Corinthians. O Flamengo conseguiu empate ainda através de uma penalidade. A bola bateu no braço do zagueiro do Corinthians e o árbitro acertadamente marcou o pênalti e o Pedro converteu no meio do gol. No segundo tempo, o Romero, havia acabado de entrar no jogo. Na primeira bola, ele recebeu na cara do goleiro Rossi e tocou sem chance para o goleiro rubro-negro. A partir do segundo gol do Corinthians, o jogo acabou picotado, mascado, jogadores caindo, a todo momento pedindo contusão, pedindo falta. Os jogadores brasileiros não respeitam a arbitragem, não respeitam o VAR, a discussão a todo momento. E no final do jogo, uma entrada violenta do Yuri Alberto no jogador Wesley. O árbitro deu a expulsão, expulsou o jogador Yuri Alberto pela entrada violenta, maldosa, em cima do jogador Wesley. E também o Alcaraz, jogador que fez a sua estreia pelo Flamengo e foi expulso de campo. Conseguiu ser expulso de campo. Aliás, foi o primeiro jogador do Flamengo expulso no Campeonato Brasileiro. E logo o cara que estava estreando, o Carlos Alcaraz. Então o jogo não teve jogo depois do gol do Corinthians, jogo picotado, amarrado. O Flamengo ainda já tentou no final do jogo, já que o Corinthians teve 2 jogadores expulsos e o Flamengo teve o Alcaraz, um jogador. O Flamengo tentou na pressão, mas não conseguiu empatar. Então esse resultado tirava o Corinthians momentaneamente da zona de rebaixamento e o Flamengo permanecia na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Jogo muito ruim tecnicamente, sofrível. Não é o Flamengo que o torcedor está acostumado a ver. Evidentemente, o Flamengo tem vários desfalques, jogadores se machucando, vários desfalques. Agora o futebol foi muito pobre e também abastecido, alimentado pela pobreza do Corinthians,
é um jogo catimbado, só quer saber de bate. Aquele futebol argentino e uruguaio, aquela manha, aquela catimba, o futebol brasileiro fica muito pobre nesse sentido. Então, os times brasileiros, contratando muitos argentinos, uruguaios, está se latinizando muito aquela catimba, naquela deixar de jogar. Isso é muito ruim, tecnicamente, para o futebol brasileiro, já que o futebol brasileiro, nesse momento, está na 6ª colocação nas eliminatórias sul-americanas. Sexta-feira tem jogo com o Equador, na semana que vem tem jogo com o Paraguai, lá no Defensor del Chaco. O futebol brasileiro precisa voltar a ser um futebol técnico de categoria, coisa que não está acontecendo. Então, o Flamengo muito mal, com o Corinthians catimbeiro, 2-1 para o Corinthians. Às 6h30 no Maracanã, o Fluminense passou pelo São Paulo, 2-0 no primeiro tempo. Uma boa jogada do Ganso, enfiando a bola para o Cauã Elias. Ele conseguiu tirar do goleiro Rafael, colocando no ângulo esquerdo, 1-0 o Fluminense no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Keno, que havia acabado de entrar, também fez um bonito gol, uma jogada individual, tirando também do goleiro do São Paulo. 2-0, o Fluminense foi bem no primeiro tempo. O São Paulo começou bem no segundo, martelando, dominando o jogo, propondo mais o jogo. O Fluminense muito entrincheirado, mas a sorte estava ao lado do Flu, porque o Keno conseguiu achar o seu gol, ele que havia entrado no segundo tempo, conseguiu achar o segundo gol, e aí o Fluminense aniquilou com a partida, e esse resultado tira o Fluminense da zona de rebaixamento. O Fluminense, nesse momento, é o 16º colocado. Então o time tricolor está com moral na Libertadores e com moral também agora, nesse momento, no Campeonato Brasileiro. O André foi já para o Wolverhampton lá da Inglaterra, estreou já pelo time inglês, foi muito bem recebido pela crítica e pelos torcedores também do time inglês. Então o André já está inclusive jogando lá. O Nonato entrou no seu lugar, Facundo Bernal no meio campo, juntamente com o Ganso. Enfim, no ataque o Cano ainda está machucado, jogou o Kevin Serna ao lado do Arias, ao lado do Cauã Elias. E no segundo tempo o Keno resolveu na segunda etapa quando entrou. E para finalizar, meu caro Belay Júnior, o Vasco conseguiu uma brilhante vitória contra o rubro-negro baiano, contra o Leão Baiano lá no Barradão. 1 para o Vasco, 0 para a Vitória. Gol no segundo tempo do jogador João Vitor, zagueiro João Vitor, cruzamento, escanteio cobrado pela direita do Payet. João Vitor subiu, conseguiu de cabeça vencer o goleiro do Vitória. 1-0 Vasco. O Vasco, nesse momento, é o time que tem mais vitórias fora de casa, vai ao 8º lugar. O Vasco, nesse momento, é o 8º colocado na tabela de classificação. E olha, já se fala em pré-Libertadores. Há um tempo atrás, se temia pelo rebaixamento do Vasco, e agora com essa sequência de vitórias já se fala numa possível classificação para uma pré-Libertadores, hein? O Vasco, que é um dos melhores, se não é o melhor, é um dos melhores times nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco se recuperando bem, o Fluminense também, Botafogo mantém a liderança e o Flamengo está claudicante ali nas primeiras posições. Para terminar mesmo, o Belay Júnior, a nossa Ana Brito, a nossa atleta paralímpica, não se ouve muito bem lá no arremesso de clube, não conseguiu a medalha olímpica que tanto sonhava, questão de temperatura, vento, isso atrapalhou muito a nossa atleta paralímpica. Mas quarta-feira, a Ana Brito, que é representante do Amapá nas Paralimpíadas de Paris, ela vai disputar uma medalha com arremesso de peso. Vamos torcer para a nossa queridíssima Ana Brito, representante do Amapá, ela que é atleta paralímpica no arremesso de peso na próxima quarta-feira, tá certo? Um abraço para o Neto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol. Um abraço também para o Roberto Góes, deputado estadual e vice de futebol da CBF. Deputado, vamos organizar lá, os caras estão reclamando demais com o VAR, realmente está uma confusão muito grande, essa latinização do futebol brasileiro está atrapalhando muito o nosso futebol, tecnicamente falando. Temos que dar um jeito nisso, tá certo? Um abraço, Belaí, boa tarde para você, boa tarde para todos os telespectadores ligados no Bronca Pesada aqui da TV Cidade. Seu amigo Ricardo Boreu de Tigrão volta amanhã, nesse mesmo horário, tá certo? Tô lá no YouTube, hein? youtube.com/canal do Tigrão. Até amanhã.